vamos ver aqui qual que é o chamado da vida diante das relações. No mais das vezes, diante dos relacionamentos, todos nós queremos, desejamos, ser considerados, buscados, amados, respeitados. Mas nós oferecemos isso aos outros? E aí nós vamos levando aí, vivendo relacionamentos difíceis em todos os âmbitos, familiar, de amizade, profissional, nos relacionamentos românticos, e muitas vezes são fadados aos problemas, às frustrações, ao insucesso. Então, levando em conta que nós viemos aqui no mundo para burilar as relações, ou seja, para aprender a nos relacionar bem, que nada mais é do que o aprendizado e o exercício do amor, não é? Caminhando para o aprendizado do amor universal. Dentro das relações nós estamos justamente para isso, para esse aprendizado. Então nós vamos concluir que nós temos falseado ou mesmo fracassado na nossa principal meta existencial. Pode parecer que nas batalhas aí das relações sempre tem um vencedor, quem dá a última palavra, quem nunca cede, mas não é verdade, porque todos sempre saem machucados, todos são sacrificados nisso. Os prejudicados somos todos nós, sem exceção. E nós necessitamos dos bons relacionamentos para ter saúde emocional, para viver bem. Nós sabemos disso. E assim nós vamos vivendo aí relacionamentos insatisfatórios, utilizando sempre de máscaras, através de sorrisos falsos que estão escondendo mágoas, conflitos, tristezas. Anestesiamos esses sentimentos em outras coisas, Projetamos em outras situações. Isso tudo acontece, ou seja, as dificuldades nos relacionamentos acontecem devido a deixarmos nos dominar pelos vícios do orgulho e do egoísmo, que ainda domina a nossa sociedade, o comportamento humano. Isso a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15. Diz assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Continuando, que cada qual, portanto, dedique a sua atenção em combatê-lo em si próprio, o egoísmo. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens na terra. Então, vejam bem, por um lado, o orgulho nos leva a exaltar, assim, aos extremos a nossa própria personalidade. Nós queremos ser mais, nos sentir melhores do que o outro. Nós consideramos a nossa personalidade intocada, diante da menor alfinetada nós já nos contrariamos, revidamos, E por outro lado, o egoísmo que nos leva sempre a querer ser e ter o melhor somente para nós, da mesma forma querendo estar sempre acima dos outros, indiferentes muitas vezes às necessidades do outro. E a gente não fala aqui só materialmente, nós estamos falando aqui moralmente também, que é o mais difícil, porque a caridade moral ela é muito mais difícil do que a caridade material, a gente sabe disso. Então, no mais das vezes, a gente prefere ter razão do que ter paz, E dar paz ao outro também, E isso nada mais é do que egoísmo. Assim como a falta de paciência, de empatia, de solidariedade, que leva a gente a desenvolver péssimos relacionamentos, tornando-nos pessoas frustradas, infelizes. É assim que a gente tem vivido, no mais das vezes. Acontece que se a gente for observar bem, nós vamos ver que no transcorrer do tempo tudo se modifica. O que ontem foi super importante para nós, hoje, no mais das vezes, não significa tanto e às vezes não significa nada. Então chega um momento da vida da gente que todas essas ilusões da vida, normalmente relacionadas à matéria, desaparecem por vários motivos, Às vezes é uma doença que acaba levando a gente a refletir sobre o sentido verdadeiro da vida, sobre a transitoriedade da vida, Ou problemas materiais, financeiros, que mostram que a gente precisa muitas vezes de apoio mútuo, porque
porque nós somos interdependentes, não vivemos sozinhos, ou ainda a valorização das pessoas que a gente gosta só quando vem a desencarnação, quando a gente perde, ou ainda outros acontecimentos mais graves, né, que todos nós estamos sujeitos, que acabam nos sacudindo, levando a essa reflexão. E quanto mais a pessoa se torna impermeável, quanto mais não sabe recuar diante de nada, repensar aquilo que fez, nunca reconhece erros, mais difícil se torna o enfrentamento desses momentos difíceis quando eles vêm, quando eles chegam, e vai chegar para todos, né? E a vida inevitavelmente vai cobrar uma reflexão desses atos, né? Cedo ou tarde. Então, cedo ou tarde, nós vamos ser chamados a prestar conta à nossa própria consciência. E não é bom, não é recomendável esperar o fim da vida, ficar muito tarde para a gente ser dominado por um remorso, né? Por perceber que os nossos atos e a vida que a gente levou está muito distante da finalidade existencial que nós temos. E foi o motivo da nossa reencarnação aqui no mundo, né? Porque afinal de contas, nós viemos aqui à Terra em reencarnação para nos aprimorar, para aprender a ser melhores através do desenvolvimento da moral, através do aprendizado do amor, né? E não para fugirmos dos nossos deveres, para vivermos aí de qualquer jeito, para nos deixar arrastar pelas disputas inúteis nas relações, para ter sempre razão, para estar sempre por cima, né? Da carne seca, como diz o ditado, para querer estar sempre em melhor situação, intocáveis, né? Ou ainda alheios às dores, às necessidades do outro. Então, meu recado nessa breve reflexão de hoje é que a gente busque nesse novo ano que está chegando aí para nós fazer diferente, modificar realmente a nossa vida para melhor, nos propondo a ressignificar os vícios do orgulho e do egoísmo e, como diz no Evangelho, a chaga da sociedade, da terra, que leva o ser humano à infelicidade. Então, se o egoísmo e se o orgulho estão dominando a nossa alma, nosso agir nas relações, nós precisamos ressignificar isso, transformando o egoísmo e o orgulho em virtudes realmente cristãs, né? De humildade, de empatia, de solidariedade diante do nosso semelhante, buscando aprender a ceder em favor da nossa paz e da paz do outro também, desenvolvendo assim relacionamentos mais compreensivos, mais amorosos, né? Que nós possamos então pedir a Deus força, discernimento, para que nós possamos transformar nosso coração, muitas vezes frio e indiferente, em um coração mais compassivo, mais amoroso, mais compreensivo. Pedir a Deus que nós tenhamos força para não permitir mais que o mal que ainda existe dentro de nós se exteriorize em forma de agressão, de indiferença. Que possamos buscar mais ouvir do que falar, mais acolher do que julgar. Que não cultivando a violência, semeemos a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, nós possamos todos agradecer e abençoar. Compreendendo que cada qual se encontra no seu momento evolutivo e dá apenas aquilo que tem, que possamos a todos compreender e saber perdoar. Enfim, que permitamos ao outro ser quem ele é e que exijamos de nós ser cada vez melhores. Que façamos ao outro aquilo que queremos que os outros nos façam. Que saibamos nos colocar no lugar do outro, do sofrimento do outro, tendo empatia e solidariedade. Eu desejo um novo ano de paz, de luz, de saúde em todos os níveis, físico, emocional, mental, espiritual, e alegria e sucesso em seu planejamento reencarnatório. Fiquem bem, muita paz e luz a todos, até a próxima.